gravação. Então, começou. Então, oficialmente, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira reunião coletiva. Já estamos discutindo que haja mais dessa reunião entre as duas propostas de indicação de procedência do Circuito das Águas e que a gente tenha uma agenda propositiva, que a gente vai precisar de algumas ações, principalmente junto a alguns órgãos dentro da região que é proposta, né, dos 9 municípios, e, de certa maneira, o que a gente pode fazer? Pode dividir tarefas, né, e, quando necessário, fazer-se representar as duas associações de tal maneira que se crie um corpo e uma força bastante grande, tá certo? Então, hoje, a pauta da reunião, né, eu vou dar alguns informes iniciais, né, que são importantes. Depois, nós fizemos um convite formal ao Bruno para que ele faça para a gente uma apresentação da importância do associativismo, de como as associações elas precisam se manter para cumprir o seu papel, principalmente como gestora do selo da IG, e para isso precisa ser uma associação forte, colaborativa, coletiva, transparente, tudo aquilo que a gente já tem feito em nossas reuniões. E depois eu vou abrir a fala para a Silvia e também para o João, né, porque eles vão falar um pouquinho das duas associações, os encaminhamentos, o que eles estão achando dos trabalhos e assim por diante. E aí criar essa proposta de sinergia entre as duas associações. A ACECAP, que já está formalizada, em funcionamento, né? E a PCCAP, que a gente vai formalizar através da reunião presencial no dia 4, com a ata de fundação da Assembleia da Associação, e depois para dar os encaminhamentos para os documentos, né? E aí tentar, de certa maneira, já começarmos um diálogo entre as duas associações para os trabalhos que a gente tem em 2022, né, principalmente aí na construção da narrativa da notoriedade da região, que a gente precisa de bastante colaboração de vocês para essa construção e continuidade dos trabalhos, tá certo? Eu quero agradecer, então, ao Bruno, que aceitou o convite, né? Quero destacar a presença do Felipe, que já colocou uma mensagenzinha lá no bate-papo, né? O Felipe é professor do Instituto Federal, também, só que no campus Boituva, e ele é o meu responsável direto dentro do projeto de indicação geográfica que foi celebrado entre o Instituto Federal de São Paulo e o SEBRAE. Ao total, são 12 projetos, né? Desses 12, o Felipe ajuda na coordenação geral dos 12 projetos, e cada um deles tem um responsável. Só 2 que tem um coordenador, que sou eu, que é o do café e da cachaça, e também, acho que, o do palmito e do mel, se não me engano, né, Felipe? Da banana. Da banana. Banana do Ribeiro, né? Isso, que também tem um responsável do Instituto Federal, tá? Felipe, se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Tá, pessoal, só deixar um boa noite, tá? Perdão, não vou abrir a câmera, eu tô me recuperando aqui de uma febre, enfim. Desejo um ótimo evento, tá? Obrigado ao Bruno pela colaboração também aqui na noite de hoje, tá? Parabenizar o Márcio e a Cíntia, estão fazendo um trabalho fantástico, tá, pessoal? Nas duas IGs, né? Um trabalho dobrado para ambos, e eles vêm desempenhando aí suas ações aí de um modo exemplar, tá, pessoal? E reforço para a noite de hoje aqui a importância do associativismo, tá? Se eu puder deixar, então, a minha contribuição para essa noite aqui, tem uma fala de uma especialista em indicação geográfica portuguesa, Ana Soeiro, né? E ela sempre reforça isso nas suas palestras sobre indicação geográfica, e ela fez uma autorização, a gente pode citá-la aqui, né? Ela sempre reforça que numa indicação geográfica, né, o nível de associativismo é tão ou mais importante que até a própria qualidade do produto para o sucesso da indicação geográfica, certo? Então eu deixo essa mensagem aí para a gente nortear as nossas atividades aí dessa noite, certo? Que seja aí
uma sugestão aí, uma colaboração, né, para isso. E vamos lá, um ótimo evento aí para todo mundo. Obrigado, viu, Felipe? Com relação a informes, é um informe rapidinho. Semana que vem, devido a algumas agendas que o pessoal do café tem, né, e também a Cíntia do Sebrae, E também da cachaça. E também da cachaça, que a Cíntia me comentou e o depois, então nós não teremos a reunião semana que vem, tá certo? E aí nós partiremos, então, para o dia 4, que será a nossa próxima reunião presencial. Mas a gente vai conversando aí nos grupos de WhatsApp para fazer essa interação e organizar o dia 4 com as atividades que a gente precisa fazer. Então, semana que vem, a gente não tem os compromissos das nossas reuniões às quartas e às quintas-feiras. Tá certo? Bruno, eu passo então a palavra para você, fique à vontade, tá certo? Márcio, Cíntia, quem aqui que não estava naquela outra reunião que eu acabei falando? Quem são aqui? Porque eu não queria. Eu não preparei uma outra apresentação. Eu vou trazer. Se tiver as pessoas que não compartilharam, eu vou compartilhar rapidamente e tirar mais algumas dúvidas e alguns insights que eu fiquei pensando das perguntas que vieram. Então, quem que não estava naquela reunião, consegue ou escrever ou falar aqui para eu ter uma ideia? O pessoal do café, eles não estavam, mas eles assistiram a sua palestra, porque eu compartilhei o link com eles. Então tá bom, porque assim, a apresentação era aquela, eu tô até com uma coisa aberta aqui, só para a gente recapitular, né, eu acho que é super importante quando a gente fala falar de associativismo, né, o Brasil é tão calejado, né, eu trabalhei muito tempo com economia solidária. O que era economia solidária? Era uma outra forma de organizar a economia, que não visava simplesmente o lucro, você tinha outras intenções ali, e sempre era um trabalho coletivo. E aí a economia solidária era algo que a gente fazia sempre em grupos, né, em empreendimentos econômicos que tinham mais de uma pessoa, que o lucro era dividido, estilo uma cooperativa, mas não era só cooperativa, você podia formalizar de diversas formas. E o trabalho da economia solidária era muito isso, né? Era sempre trabalhar. A gente falava, dentro da USP, a gente falava que era um palavrão, né? A gente chegava no território e falava assim: não, porque vocês têm que fazer um trabalho endógeno, né? Que era de dentro para fora. Era um trabalho assim, que era super importante fazer o trabalho dentro da comunidade. Eu estou falando isso de comunidade, mas isso se aplica para a questão do circuito das águas, se aplica para territórios, né? Então era sempre importante. Por que eu fazia? E aí eu vou dar esse exemplo do banco comunitário. A gente tinha uma moeda social. Então, aquela moeda valia dentro só daquela comunidade. Então, tinha lá o complexo, o CDD, que era no Complexo do Alemão. Vocês lembram lá do Rio de Janeiro, aquela favela Complexo do Alemão, onde tinha sempre invasões, onde tinha tráfico de drogas? Então, a gente chegou lá com um projeto junto com a comunidade de implantar uma moeda social. E essa moeda social, ela só funcionava dentro do Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão tinha mais de 200 mil pessoas. Então, assim, é uma cidade. E aí, qual que era a grande diferença desse trabalho com a moeda social no Banco Complexo do Alemão? A pessoa pegava dinheiro emprestado nesse banco e ela só podia gastar ali dentro. Então, ela não ia comprar, como eles chamam lá, na pista. Eles não iam lá na pista comprar. Então, pegava o crédito no banco e fazia isso. E por que isso é importante? Porque você circulava o dinheiro dentro dessa comunidade. Então, o dinheiro não ia lá para a Zona Sul, não ia, ela ficava ali dentro. E tudo isso só foi possível através de uma associação. Então, a Associação dos Moradores do Complexo do Alemão. E assim, gente, eu estou falando do Complexo do Alemão, a gente foi aqui na periferia de São Paulo, então, Capão Redondo, todos os lugares onde tinha criminalidade pesada, tráfico de drogas, assim. Eu andava no Complexo do Alemão, assim, o pessoal falou assim: ali onde mora o traficante, meu Deus, não quero saber. Tá vendo ali? Ali é onde é como que eles chamam, do micro-ondas, onde eles colocavam pneu com fogo na pessoa, eu ficava, meu Deus do céu. Então, assim, era nessa contexto, né, de trabalho. Por isso que eu estou trazendo essa coisa, mas por quê? Tinha uma associação de moradores, com as senhoras fortes, com as mulheres negras ali, com uma potência, com respeito dentro da comunidade, que ninguém mexia com a associação.
Então pode ter traficante, entrava traficante, saía traficante, a dona Zilda era quem dava as ordens na favela. Entrava, por quê? A Associação dos Moradores foi criado muito antes dos traficantes chegarem, muito antes do comércio chegar, muito antes de tudo isso. Então, o que a associação fez? A associação trouxe um norte. Então, hoje, eu fiz um trabalho lá com a CUFA, que é a Central Única das Favelas. Hoje, eles têm um projeto chamado Mães das Favelas. Então, é uma associação que está dentro das comunidades para fazer o quê? Eles pegam os alimentos e dão comida para as mães das que estão na periferia hoje em dia. Então, por que isso? Eu só estou dando esses exemplos porque existe uma associação por trás, existem pessoas por trás da associação e que confiam. Por exemplo, eu hoje eu falei, vou fazer doação agora para... durante a pandemia, para quem está precisando de fome, comer, mas eu não sei onde eu não vou distribuir comida na rua, eu não tenho tempo para isso. O que eu fiz? Fui até a CUFA, fiz um Pix para a CUFA, porque lá eu sei que aquele dinheiro vai para a associação. E a associação é justamente isso, é trazer as pessoas, e a associação é feita de pessoas, tá? Você pode ter associação empresarial, que é feita de várias empresas, como vocês vão fazer, mas quem está por trás da empresa é o Luiz Benedetti, é o Jorge, é o Paulo, são as pessoas que estão ali no dia a dia da associação. E aí, o que eu trouxe, né? Eu trago um ponto bem importante, e com isso, gente, como eu trouxe lá para vocês, pessoal do café, se vocês quiserem, depois eu posso voltar na apresentação que eu fiz, eu acho que eu não mandei para vocês, né? Eu posso mandar para a Cíntia, para o Márcio, que aí fica, se tiver alguma dúvida lá, fica no ponto. A associação é possível você captar recurso, então você pode fazer uma OCIP, ela você consegue financiamento, então, eu vou no banco, eu vou no BNDES, tem uma linha de crédito para produtor rural, mas ele não o produtor sozinho não consegue ter garantias, mas a associação consegue. A associação pode ter crédito, então você pode ofertar para os seus associados. Mas a gente não quer isso agora. Mas vamos pensar, você está constituindo uma união de pessoas, uma união de CNPJs, que no caso, não sei como está a Constituição, eu acabei não vendo ainda o documento, se vai ser a associação das empresas, as empresas vão assinar, ou se é a associação de pessoas. Depois vocês podem comentar isso, Cíntia e Márcio, por favor. Então, quando você constrói esse movimento, quando você constrói esse grupo de pessoas que vão estar ali envolvida, você consegue ter um respaldo maior, assim, até para discutir. Então, hoje, até no Sebrae, eu tive aqui em contato nos líderes do Sebrae São Paulo, a gente falava, mas é tão importante, o Sebrae tem tanta área, mas não tem nada para startup. Hoje o Viva Cachaça nada mais é que uma startup de eventos, mas assim, eu não encaixo quando eu entro lá para falar sobre o comércio, compra e venda, porque o meu evento, eu estou construindo um negócio totalmente diferente, então, aí o pessoal diz, mas vocês têm que ter uma associação das startups para você vir aqui no Sebrae, e aí você ter uma coisa muito mais forte. Então, tudo foi a partir desse trabalho, né? Esse trabalho da gente conseguir. E aí, acho que, eu não lembro quem me perguntou na outra vez, se eu não me engano, não sei se... o Finaflor, como que é seu nome? Desculpa, eu esqueci. João Paulo. O João Paulo. Eu acho que o João Paulo fez uma pergunta que ele falou o seguinte, no caso da associação, se a associação está devendo, quem que paga? Foi você que perguntou assim? Foi que eu falei. Eu até anotei aqui, só para responder, na hora eu respondi, mas eu fui pegar o fundamento e o que deveria ser feito, né? Deixa eu só pegar aqui na minha cola no celular. O que acontece? No estatuto, João, você pode descrever. A minha sugestão no estatuto, colocar que os associados não respondem por dívidas da organização. Se você prevê isso no estatuto, você não responde. Quem que vai responder, caso de dívida? Os dirigentes. Então, os dirigentes que estão lá. Então, o tesoureiro, se o tesoureiro teve algum problema, aquela pessoa que é dirigente, que foi eleita pela associação, ele responde, porque ele vai assinar como o Conselho Fiscal que assinou. Então, o Conselho Fiscal, então isso protege os associados. Então, isso você não faz essa confusão patrimonial. Então, os associados você não tem essa questão de, a associação está devendo, eu como associado estou devendo também.
Então, desculpa, não sei se o João tinha feito essa pergunta lá atrás, eu lembrei agora, vamos trazer. Então, o que eu acho que é super importante? E aí, trazendo o pessoal do café, quando a gente fala de para quem está chegando agora no café, né, eu sou pesquisador na história da USP, né, eu estou ali como pesquisador, como aluno especial no mestrado, não sou no mestrado ainda, só como aluno especial, mestrado da História Econômica, e eu tenho muito o apreço pela história. Eu acho que a história é algo que a gente consegue entender o que deu certo, principalmente o que deu errado, para fazer diferente. E aí a gente está falando de 2 ciclos econômicos, do café e da cachaça, e a importância desse trabalho conjunto. Porque eu sou um cara que, antes de me enveredar pelo mundo da análise sensorial, do trabalho, sempre gostei de experimentar coisas novas. Então, hoje, eu sou cachaceiro de carteirinha de formação, só que o que eu faço? Eu só tomo café especial. Então, eu fiz um curso de barista, eu não sou barista, eu não trabalho com café, mas, assim, de tanto que eu gosto, eu fiz um curso lá de 12, não sei, foi 4 ou 5 dias, fazendo café, estudando café. Não é a minha profissão, mas eu acho que é algo que se conversa, que se converge. E quando a gente está falando do mesmo território, do mesma localidade, 2 associações, a sinergia é muito grande. E a sinergia, você consegue essa questão das rotas, né? A rota do café e a rota da cachaça. Se dá para ter a brincadeira, primeiro toma cachaça, depois toma o café. Aquela brincadeira que você toma cachaça, você fica mais tranquilo, toma o café, depois acelera. Ou ao contrário, primeiro você toma um cafezinho de manhã e à tarde você passa no alambique. Então, acho que isso é sinergia. E aí, trazendo aterrissando, né, esse conceito para a IG, eu acho que, assim, ter essas 2 coisas juntas, ter esses dois nortes juntos, facilita muita coisa, porque você precisa contar a história. Eu preciso contar a história da região. Então, muitas fazendas que hoje produzem café, pode ser que no passado produziam cachaça, porque primeiro veio a cachaça, depois o café. Então, as fazendas de café também podem produzir cachaça. Então, você consegue puxar o fio do novelo, e aí você consegue juntar a mesma história. E para fazer a IG, você vai precisar resgatar a história do local. Então, eu acho que você consegue, numa tacada só, juntar essas 2 coisas. E aí, para a gente chegar num ponto, assim, de falar de associativismo, assim, eu acho que como a gente consegue fortalecer, né? Acho que tem muita dúvida, né? Então, meu avô foi produtor rural, quando era criança trabalhava, né? Inclusive, eu até contei aqui da outra vez, ele trabalhava a família dele era meieira, né? Meu bisavô veio da leste europeu, a gente não sabe ainda, mais Iugoslávia, assim, e ele trabalhou numa fazenda de café ali em Anhumas, na região de Presidente Prudente ali. E o meu avô, com 7 anos, era o responsável por fazer o roçado do café, para limpar os pés de cafés embaixo ali. E ele falava muito, né, dessa questão, e aí quando eu falava do cooperativismo, ele falava, não, isso não dá certo, por quê? A família comprou um trator, e depois a cooperativa comprou um trator, depois todo mundo ficou devendo. Então, isso teve muitos problemas, né, de programas governamentais, que você montava a cooperativa só para ter uma coisa. Eu acho que a associação tem que ir muito além disso, né? A finalidade da associação, eu sei que quando é difícil, né, quem aqui é do mercado da cachaça, depois vocês comentam o que vocês acham, mas principalmente eu ouço muito no mercado da cachaça, a minha cachaça é a melhor do mundo. Eu vi isso de vários produtores, assim, quem é produtor sabe que fala, a minha é a melhor do mundo, mas nunca tomou outra, só tomou a dele. Então, isso é muito difícil, porque ele acha que realmente a cachaça dele é a melhor. E quando você vai, que a minha é tão boa, para que eu juntar? Então, é um problema que a gente tem que olhar. Eu não sei se o mercado do café tem isso. Se o meu café é o melhor, o café do fulano é melhor, tal. Eu acho que não existe melhor, né? Não tem essa questão do ranking, porque tem um selo, porque tem uma medalha. Eu acho que quando a gente olha para uma associação, quando a gente olha para um grupo de pessoas, é pensar o seguinte: o que a gente quer? Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso foco? Nosso foco é ter a IG. Só a IG? Não, o meu foco como empreendedor é fazer tudo isso e ganhar dinheiro.
Então, pô, quantas pessoas podem vir, visita meu alambique por mês? Uma média de 150, 300 por final de semana. Pô, se eu organizo uma rota, coloco 5 alambiques ali, eu coloco todos os alambiques na rota, organizo, quanto que eu vou ter? Então, no final das contas, você ser associado é ganhar mais dinheiro. Por quê? Você organizou um setor que estava desorganizado, que a pessoa vai lá, eu vou lá nos Benedetti, todo mundo que chega da região conhece, mas se eu chegar ali na cidade e falar assim, quero conhecer uma cachaça, pode ser que todo mundo vai conhecer os Benedetti, então eu vou lá, mas e a Fina Flor, e a Rolf, e a Brisa, tipo, as pessoas conhecem. Então, pô, mas se você tem alguém que organiza isso e alguém que pode ser associação, trazer esse conceito, a gente tem aqui uma rota da cachaça do Circuito das Águas, você vai passar nesse, você vai passar naquele, você vai ter um folderzinho nos restaurantes, você vai ter um trabalho ali feito com todos os restaurantes da região, dizendo, essas são as nossas cachaças, tem um selo, tem uma identidade, isso vai dar uma união para a região, e no fundo é o quê? É vender mais. Por quê? A não ser que você tenha hobby, né? Eu até brinquei, você quer ter um hobby, tem um alambique igual o meu, que não é hobby, né? É profissão, mas eu tenho um alambique de 40 litros. Eu paguei 20 mil reais em toda a estrutura. É um hobby caro. Começou sendo um hobby caro, porque não era um negócio no caminho. Mas eu não investi muito dinheiro. Eu não investi algo que, nossa, eu vou pegar minhas economias e colocar lá. Não, eu falei, eu vou pensar nisso porque eu quero estudar, eu quero conhecer primeiro. Então, no fundo, eu penso assim, o que eu vou fazer com a associação? Pô, eu quero desenvolver minha região, eu quero desenvolver a minha marca e quero ganhar mais dinheiro, quero que eu traga mais clientes, que eu traga uma identidade. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, que eu queria trazer para vocês. Eu estou aberto para a gente poder, Márcio, se quiser voltar na parte técnica, a apresentação minha está aberta aqui, mas eu não queria ficar muito no PowerPoint hoje, né? Acho que eu fiz, você falou que circulou, né, no grupo do café, as pessoas viram, né, a questão lá das outras, das nuances, né? Você tem da associação, da fundação, do instituto, são tudo siglas, né, para dizer que é uma associação, que é uma união de pessoas. Mas é isso, assim, o meu objetivo, assim, quando eu saí da reunião, eu falei, cara, por quê, assim, por que eu me associar, por que eu teria uma associação? Para quê, sabe? Para tudo que eles estão fazendo, mas no fundo, a gente precisa vender cachaça, assim, no fundo é isso, assim, no fundo eu me associo para poder vender mais, mas não é o objetivo principal, mas com tudo que eu fizer com a associação, de fazer um trabalho coletivo, de ter uma marca, de ter uma identidade, de ter um território, de ter uma organização, de ter uma logística, de ter um circuito, vai fazer o quê? A pessoa chegar e passar lá e comprar e vender mais cachaça. Então, a cachaça vai ter um selinho. Eu não estou dizendo que é o selo, eu estou dizendo isso aqui, eu nem lembro. Esse aqui é falando que tem uma premiação. Mas tudo isso pode ser um selo do Circuito das Águas. Vai ser o selo, né? Então, eu penso, nossa, aquela cachaça do Circuito das Águas. E claro, gente, quem é da cachaça, quem consegue... existe uma fama, né? A pessoa fala, cachaça de Salinas é boa. Por quê? Todo mundo está falando há anos da cachaça de Salinas, há anos. Anos e anos e anos. Eu pego cachaça de Salinas que eu acho horrorosa. Assim, eu tomo assim e falo, meu Deus do céu, que as pessoas pararam no tempo e como que eles fizeram isso. E não falo para o produtor, mas eu experimento muito. E o que a gente tem que fazer? É criar essa fama, criar essa identidade, criar essa personalidade. E ninguém sozinho vai conseguir isso. Ninguém. Então, eu acho que é muito num coletivo, é muito nas pessoas, né? E aí, assim, e é claro que é doação, gente. É doação de tempo, que mais do que de dinheiro, que a associação precisa de dinheiro para ela se financiar. E aí eu falei várias formas, né? Ela pode vender, ela pode comercializar, ela pode distribuir, ela pode ter roupa, bottom, camiseta, tudo, ela pode gerar lucro. O que ela não pode gerar, ela gera excedente. O que ela não pode fazer é distribuir o lucro. Então, os associados não vão pegar aquele dinheiro, a associação vendeu lá, fez a distribuição de cachaça, fez uma feira de cachaça, deu um superávit. Você não vai distribuir aos associados. Ela pode fazer outras ações, mas ela pode comprar a cachaça de todo mundo e revender. Então, você tem várias formas de manter a associação que não precisa só da doação, mas o que eu acho que é doação, assim, é tempo das pessoas, porque se vocês se dedicarem, assim, num jeito de
fazer essa coisa da reunião. Eu sei que é difícil para todo mundo. Para mim, assim, quando eu vi que a reunião ia cair hoje, eu falei, meu Deus do céu, eu tô com 170 kits montando, com uma equipe de 3 pessoas, que eu mandei embora, tipo, 7 horas, eu falei assim, cara, ó, podem ir, porque eu tenho uma reunião agora, porque senão a gente ia montar, a gente pode ficar aqui até as 9 no espaço. Então, assim, falei, vai, porque assim, é importante ter esse momento, é importante o momento com vocês. E é isso, é doação de tempo, da energia, porque vocês vão fazer isso. Porque não dá para esperar. O Sebrae é uma coisa super importante, eu queria deixar muito claro aqui. O Sebrae está apoiando. Ele vai apoiar, ele vai continuar apoiando, mas chega uma hora que a associação vai ter que andar sozinha. O Sebrae não fica o tempo todo, o projeto que eles têm, porque é um projeto, eu não tô, Cíntia, a gente não combinou nada, eu não conversei com a Cíntia, não sei se é assim, mas pelas outras associações que eu vi, o Sebrae faz o fomento, né, que é ir lá, pegar na mão, quer ir fazer, quer ir ajudar, quer construir, quer fazer narrativa, tem apoios, tem alguns financiamentos, tem incentivos, mas chega uma hora que o Sebrae vai parar de marcar reunião, que o Sebrae vai parar de fazer, porque a associação vai ter que ter maturidade. E quem que vai fazer isso? São vocês, são quem está lá, os associados. Pô, vamos marcar uma vez por mês que funciona, vai ser no alambique de alguém, porque ali a gente termina a reunião, já toma uma cachaça, vai ser em algum, assim, vai ser muito desenhado, vocês vão desenhar a governança e o jeito da associação é feito por vocês. Então, desculpa ser muito, da outra vez eu trouxe uma parte mais técnica, falando sobre o que era, se vocês quiserem eu volto, mas agora eu quis trazer uma coisa um pouco mais palpável, mais assim, tipo, de emoção, para a gente falar, não é fácil, né? Ninguém falou que é fácil trabalhar em conjunto, você vai, eu não quero esse nome, eu não gosto dessa cor, eu não gosto disso, mas o que me une? Me une é desenvolver esse projeto. Esse projeto, no fundo, vai o quê? Trazer mais gente para a região, as pessoas conhecerem minha cachaça, no final do dia eu vou vender mais. Então, acho que é isso que eu queria trazer, gente, de uma forma um pouco menos técnica, mas estou aberto para a gente poder discutir. Se vocês quiserem que eu abra a apresentação aqui, eu posso abrir. Algumas dúvidas que vocês tiverem, estou à disposição. Bruno, eu acho que a gente pode fazer, abrir o momento de fala e quem tiver alguma pergunta, algum comentário, aí só levanta a mãozinha aí e a gente vai anotando aqui o pessoal. O Bov, ele já, no comecinho da reunião, ele já se manifestou. Então, a gente pode abrir para ele falar e aí você dialoga com ele. Não, eu queria fazer só 2 comentários. O primeiro é dizer que eu fiquei muito feliz em saber que os empréstimos da SECAP vão ficar com a Silvia e com a Lores. Isso aí dá uma tranquilidade muito grande, que as duas vão se responsabilizar, tá certo? Então, vamos fazer empréstimo, né, Márcia? Porque é importante. Mas agora, tirando a brincadeira, eu acabei de sair de uma reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural aqui de Socorro, e aí, para reforçar esse ponto que foi colocado de associativismo, eu acho que a FEAP, ela lançou um programa para auxiliar os agricultores em função de seca, da geada, de tudo isso que aconteceu. E você tem 2 tipos de pessoas ou entidades que podem estar pegando esse recurso. Um é o produtor, né? Desde que 50% da renda dele seja ligada à atividade rural, ou que ele tenha um faturamento de menos de R$1 milhão por ano. É 1% ao ano e não tem garantia, não precisa de garantia. E cada produtor pode pegar R$80 mil aí, não precisa comprovar que teve danos com geada, com seca, essas coisas. Mas o outro ponto que eu acho que é mais relevante é que, além do produtor, associações podem também estar recebendo esse recurso. E aí a associação pode estar recebendo R$1,5 milhão. Então, isso daí eu acho que vem em linha com o que você está comentando, e é principalmente numa situação desse tipo, onde o governo do Estado de São Paulo acabou de criar esse projeto, que as pessoas vão poder acessar, acho que até dezembro, né? Mas a associação, ela tem um papel importante também para conseguir captar esse recurso para poder trabalhar junto aos seus associados, tá bom? Bov, exatamente, eu acho que você trouxe um ponto super importante, assim, e eu vou dar um exemplo de uma entidade
Se vocês depois quiserem pesquisar, chama IDESAM, Instituto de Desenvolvimento da Amazônia. A minha esposa fez, construiu, né, ela é advogada também, e o foco do escritório dela é em negócios de impacto e terceiro setor, então a associação está no meio ali. E eu acompanhei essa discussão, né, da associação, então eles já têm mais de 20 anos, e aí eles têm um projeto de desenvolvimento local da Amazônia. Então, e aí tem uma discussão muito grande, porque a associação captou recurso do mercado privado. Então, eles captaram no mercado financeiro, eles fizeram um fundo de 24 milhões de reais e vão destinar 200, os empréstimos. Eles queriam fazer um negócio chamado Shark Tank, sabe? Vocês viram aquela que você faz um aporte de recursos? Eu até brinquei, deu o nome de Pirarucu Tank, né? Porque era empréstimos lá da Amazônia, não podia ser tubarão, né? Tinha que ser o Pirarucu. O que eles fizeram? Eles têm duas modalidades de empréstimo. Uma que é empréstimo, que fundo rotativo, que a pessoa tem que devolver também nesse molde, e a outra tem incentivo, que a pessoa faz o financiamento para quê? Para desenvolver o negócio. Então ela consegue, e aí a segunda modalidade, esse desenvolvimento é o seguinte, olha, eles colocam dinheiro, em vez dele ter, por exemplo, o retorno do dinheiro, você devolver, você faz eles chamam, é como se fosse vender participação da empresa. Então, você compra, por exemplo, um produtor de cachaça. Ele falou assim, cara, para aumentar a minha produção, eu preciso de 1 milhão, só que eu não consigo pegar isso no banco. Então, alguém vai te prestar, falou, olha, eu tenho esse 1 milhão. Esse 1 milhão aqui vai me vender 5 milhões em cachaça. Opa, eu tô falando um número alto, tá? Mas pode ser mais. 100 mil reais aqui vai me vender 500 mil de cachaça. Então tá bom, então eu te empresto esses 100 mil aqui, você não me devolve 100 mil, mas eu vou ganhar na venda. Então quando você vender essa cachaça, eu tenho participação nessa venda. Então você tem vários nomes técnicos para isso, mas tem essa modalidade, você não devolve dinheiro, você devolve a participação no lucro da ação. Então é importante, assim, e como eu digo, quando a gente está construindo a associação, parece esses números muito grandes, né? Mas é isso, uma associação rural, ela pode captar 1,5 milhão desse fundo que chegou agora. Imagina isso, você conseguir pensar nessa logística. E tem vários fundos, né? Tem esse fundo que você precisa devolver, tem o fundo de desenvolvimento, tem o BNDES, tem outras ações que é para fomentar, para você colocar direto. E aí uma coisa que eu acho super importante, né? Eu até falei para vocês do Sistema B, que é o Sistema B, é um sistema de empresa que eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, só para vocês terem uma ideia do que é o Sistema B, que é um movimento global de empresas. Mas o que é, mais uma vez, uma associação. Nada mais é que uma associação. Ele só tem 213 empresas no Brasil, 786 na América Latina, 4.073 no mundo. Para você ser uma empresa B, você tem que ter posicionamentos bem diferentes, assim. Então, você tem que falar sobre sustentabilidade, você tem uma agenda a seguir, mas o que acontece? Você tem um questionário. Então, você tem um questionário se eu não me engano, são umas 80 perguntas. Você preenche esse questionário. O que você faz com o seu resíduo? O meu resíduo eu reciclo. Como que é a governança da sua empresa? O que você faz pelo meio ambiente? Quais as ações que você tem com a sua comunidade, no seu entorno? Você tem algum impacto na sua comunidade? Então, você vai respondendo essas perguntas. E aí, para você ser uma empresa B certificada, você tem que responder todo esse questionário e você ser avaliado. Então, vai um técnico avaliar. Então, você tem que ter 80% do questionário aprovado para ser uma empresa B certificada. Mas você tem uma opção que é você ser uma empresa B pendente. Então, você fala o seguinte, olha, eu tenho todos os... Deixa eu ver se está aqui, não está. Eu tenho todos os atributos, mas ainda não consigo reciclar o meu lixo, ou ainda eu não consigo fazer todo o que o questionário faz, e eles dão um certificado empresa B pendente, que é muito parecido com a gente está falando assim, o produtor legalizado e o produtor que está ali
ainda não formalizado. Eu não estou dizendo aquele produtor que não está nem aí para nada. Eu estou dizendo aquele assim, cara, eu preciso fazer a minha formalização, eu quero fazer, eu estou sem condições agora, mas ó, eu tenho um plano aqui. E se a associação me ajudar, ou conseguir aí um financiamento, eu vou fazer. Pô, mas não a associação não pode ter informal. Mas você pode ter um acordo dentro da associação. Olha, você aceita produtores não legalizados desde que ele assuma esse compromisso de num prazo de 6 meses a 1 ano, apresentar o seu registro no mapa. Aí é uma discussão. Eu lembrei disso quando a gente conversou da última vez. Então, você tem aqui a certificação. Então, você pode ver que no mundo só tem 4.073 empresas, no Brasil 273. A Natura... você tem empresas grandes que são ligadas aqui, Natura, aquela empresa chamada Mãe Terra, que é a Bela Gil, ela é garota propaganda. Então tem empresas grandes que fazem parte desse movimento, mas é um movimento global de empresas, é uma associação, nada mais é do que uma associação. Deixa eu voltar aqui. Opa. Nada mais é do que uma associação de empresas. E por que eles estão nesse movimento? Por que uma empresa está assim? Porque 1/3 do capital global, 1/3 do capital global de investidores, eles buscam um investimento chamado ESG, que é uma sigla do inglês que fala sustentável, econômico e ambientalmente correto. Então, assim, é uma sigla. Então, esse grupo de empresas estão deixando as empresas dele alinhado com esse movimento global. Para quê? Só para ser bonitinho, para ficar bem na fita? Não. Para conseguir financiamento, porque 1/3 hoje do capital do mundo investe só em empresas ESG. Então, eu estou trazendo essas informações de mercado, porque daqui a pouco é isso, a associação já está lá, como a Elvis falou, buscando financiamento, buscando isso, mas eu acho que assim, a gente tem que pensar aqui agora, mas olhar lá para frente, mas também não se preocupar de montar uma associação ultra power gigantesca, senão não vai dar certo. Então é melhor começar um estatuto mais enxuto, já prevendo coisas que podem ser alteradas, mas você conseguir pé no chão. Então, nada tipo, a associação vai ser uma OCIP de microcrédito para emprestar 1 milhão. Não, gente, não está no escopo do trabalho agora fazer isso. Pode ser que daqui 2, 3 anos, cara, tá batendo na porta, temos dinheiro para conseguir. Então, é um pouco disso que eu queria comentar esqueci o nome dele agora. Luiz. Desculpa, Luiz. Pessoal, fiquem à vontade para dialogar, conversar, tirar dúvidas e assim por diante. Pode falar, Márcio, fica à vontade. Boa noite, meu nome é Márcia, sou cafeicultora, sou da Cafezal em Flor, turismo e cafés especiais. Trabalho com turismo, né? Tenho uma pousada no meio do cafezal, então é uma mistura boa também. Aí eu vi a sua... eu vi a sua palestra, né? Assisti, foi bem legal, porque a gente estava assim, numa dúvida tremenda de que caminho tomar para a gestão da nossa associação, né? E que eu achei legal, agora você falou que é envolvido com essa coisa do comércio criativo aí, é criativo, né? Solidária, comércio justo. Solidário, porque eu tenho conversado com meus colegas a necessidade de a gente buscar coisas inovadoras e criativas, né? Nós somos pequenos, né? A maioria dos cafeicultores aqui, até os grandes são pequenos, entendeu? Perto do que é a cafeicultura no Brasil. Você vê, assim, conheço cafeicultor que tem 8 milhões de pés de cafés na fazenda dele, né? Eu tenho 15 mil, entendeu? Então, e isso porque eu sou grande, que a gente tem menores ainda, e tem pessoas que estão começando agora com café especial, é uma caminhada difícil, não é fácil você tirar um café com boa pontuação, precisa ter maquinário, precisa ter terreiro, conhecimento,
Então, eu acho que a associação ela precisa dar suporte, né, para essa turma que está vindo, né? Porque, como você falou, para que ter associação se não for para desenvolver a região, para não fazer a roda do bem aí girar aqui na região, né? Então, eu gostei muito, né, dos exemplos que você deu, e se você pudesse dar mais exemplos de como é que podia ser essa comercialização. Porque comercializar café não é fácil. Está cada vez mais difícil, tem cada vez mais café especial no mercado, né? E fica até uma coisa confusa para o consumidor entender o que é aquele produto, né? Ainda não está assim, as normas não estão muito bem definidas, então, às vezes tem um cafezão lá super caro e você vai tomar credo, é só nome, né? E às vezes o cara chia com o meu café, mas quando toma fala, nossa, que café que é esse? Então a gente tem muita qualidade na região, né? Todo ano ganhando concurso estadual aí. Então eu queria que você desse mais exemplos aí, porque eu achei bem legal essa parte. Claro, claro, Márcia, obrigado pelas palavras, né? Eu acho que é exatamente isso, assim. Eu trago, assim, como que a associação, né, poderia ajudar isso? Porque, assim, você pensa assim, uma associação, a PAI, na região de vocês tem a PAI? Associação de Pais e Alunos de Crianças, não lembro agora como são crianças especiais. A PAI é uma associação. A PAI, ela vive... Eu acho que Amparo deve ter. Eu ouvi falar que Amparo tem. Eu estou dizendo uma associação conhecida. O que a PAI vive? Ela vive de doação. Então, ela tem doação de pessoas, ela vai lá, faz a pizza, faz o almoço beneficente, ela faz isso. Então, as associações podem ter uma causa. Então, ela tem uma causa, ela cuida de crianças com necessidades especiais. Então, assim, ou ela é uma associação empresarial, uma associação que representa um setor, representa os produtores. E essa associação, você não precisa ser associação beneficente, você pode ser uma associação que pode gerar lucro. O que você não pode fazer é gerar, vou me expressar. A associação pode ter lucro, ela não pode distribuir o lucro. E aí eu vou te dar o exemplo. O que ela pode fazer? Ela pode ter uma sede, e essa sede você paga o quê? Você paga aluguel. E aí você vai comprar os cafés dos produtores. Então a associação, ela compra o café do produtor. Então ela assim, quanto custa um pacotinho de café? Eu vou falar aqui por mim, os cafés que eu compro, média de 25, 30 reais, um café de 250 gramas. É a média aqui que eu compro em São Paulo de café especial. Então você vendeu para a associação por 15. Tudo com nota fiscal, tudo com regulamentação. Ele vendeu o quê? A 25. Então, o que acontece? Sobrou 10 reais. Esses 10 reais que ele sobrou, ele vai pagar a conta do aluguel, ele vai pagar o funcionário, ele vai pagar todo o movimento. Beleza, eu vendi muito café. Excedeu. Então, agora eu tô com um caixa cheio. O que eu posso fazer? Eu vou fazer um evento, eu vou fazer uma promoção, eu vou fazer um folder explicativo, eu vou fazer camisetas para vender, eu vou fazer umas xicrinhas personalizadas. Então, todo mundo que foi para o Circuito das... posso mostrar uma coisa muito legal? Daqui a pouco eu vou falar e vou mostrar uma coisa que eu acho demais, assim, a ideia, que é uma xicrinha de café. Então, eu vou ter uma xicrinha de café com aquela carinha, com a marca ali da região. Então, ela vai vender todo mundo. Então, a associação, ela vai ser uma intermediária mesmo, assim. E aí, com as regras estabelecidas. Eu acho que é isso que é melhor. Porque quando você tem um intermediário que é uma empresa, não estou falando nada contra o lucro. A empresa vai chegar lá em você e falar assim, Márcia, quanto está o seu café? Desse exemplo que eu dei. Olha, eu vendo a 15 reais. Mas eu vou pagar 10. Aí, não, mas esse café tá maravilhoso, eu não posso 10, eu vou pagar 10. Poxa, mas eu preciso vender. Aí você vai lá, vende por 10 e o cara vai vender 25, 30, o valor de mercado. O que a associação pode fazer? Ela estabelece o padrão. Ela falou assim, olha, a associação, isso acontece muito com leite, tá? O leite faz isso. Então, você vai em produções rurais, a associação estabelece,
o preço do leite, do litro do leite, custa nossa, assim, é desesperador, né? Que o custo do litro do leite para o produtor é centavos, né? É 80 centavos, é 90 centavos. E aí, quando a associação é mais forte, ela consegue, paga 1,10. Aí a associação briga com a empresa, com o laticínio, para dizer, para comprar dos meus associados, e por que ela consegue fazer isso? Porque ela tem 30 produtores, e aí ela distribui. Então, a associação tem o quê? Os tanques de refrigeração. Então, você que é associado da cooperativa, você vai lá, pega o seu leite, leva para lá, e a associação paga 1,10. Então, quem vai beneficiar o leite tem que comprar da associação, senão ele não vai conseguir comprar direto. Isso faz o quê? Você diminui esse atravessador que às vezes amassa o produtor, para você fortalecer. Então, é uma coisa interessante. A associação dos produtores pode ser o seguinte: olha, gente, a gente está aqui, então você tem 15 mil, o outro tem 1.000, o outro tem 5 mil, 10 mil. Temos 100 mil pés de cafés aqui na região. Então, o nosso café, se atinge essa pontuação, e aí a associação pode falar isso. Para a gente vender o café, tem que estar nessa pontuação. Ah, poxa, mas aquele cara está meio desleixado. Olha, e aí, mas vocês podem discutir entre vocês, fazer formação técnica, fazer trabalho ali. Então vamos levar alguém especializado em torra para trabalhar torra, porque o café está maravilhoso, mas ele está queimando o café dele. Quando ele queima o café, pronto, estragou. Você vai tomar um café, mesma coisa tomar um café porque ele errou, mas vocês podem balizar isso. Eu não estou dizendo que vocês vão ser alguém que vai fiscalizar, é alguém que vai dar parâmetros, diretriz. E aí, quando você puxa um pela mão, as pessoas vão vindo, porque vai ver que tu começa a melhorar e você começa a vender. Mas eu acho que é muito importante quando você ter a associação para você ter uma força. Porque aí quando você vai negociar com alguém que vai comprar um café especial, você diz, olha, o café dos associados só sai por esse preço. Então isso não é cartel, tá? Cartel é quando você combina um preço, você fecha o mercado e você combina aquele preço e não sai dali. Aqui não, ali você está fortalecendo uma categoria, fortalecendo um grupo de empresas. Então, acho que essa parte da comercialização que eu acho que eu poderia compartilhar com você. E ser isso assim, e dá para ser, né? Se você conseguir atingir, dá para ser a referência. Quando você vira referência, e aí produzindo conteúdo, que assim, gente, café é igual cachaça, ninguém sabe beber. Minha vida toda, tomei café de licitação. Eu trabalhei na gestão pública, trabalhei em órgãos lugares, eu digo café de licitação. É café assim, você nem sabe o que é dentro, horroroso, cheio de palha, torrado no máximo para ser aquele negócio amargo. Eu fui aprendendo depois a tomar café. Então, é a mesma coisa com a cachaça. Os produtores de cachaça servem do mesmo... Tudo que eu falei para o café serve para cachaça. Por quê? É parecido. A pessoa só tomou cachaça de coluna, de baixa qualidade, ou aquelas cachaças de beira de estrada, e não sabe tomar cachaça boa. Não sabe degustar, não sabe fazer... Então, assim, são processos muito, muito paralelos, né? Silvia? Bruno, eu sou Silvia, produtora de café orgânico aqui em Serra Negra. A gente tem uma estrutura, né? A Secap tem uma estrutura bem enxuta, bem pequena mesmo. Foi o que a gente quis começar assim, para ser mais ágil, e eram poucas pessoas que no começo estavam acreditando que a associação ia acontecer, né? E a gente tem esse grupo pequeno, mas bastante unido. Então a gente é bem enxuto e assim, agora que a gente começou realmente a entender o vulto, né, que é a indicação geográfica, na verdade, o quanto está por trás, o tanto que nós temos que ainda nos preparar, né, para o futuro aí, após a aprovação do INPI para indicação geográfica. Mas assim mesmo a gente ainda está com bastante precauções para não querer crescer demais sem ter perna para isso, tá? Então, é uma preocupação. Em várias reuniões, outros produtores falaram sobre isso. Mas a gente está falando em comercializar, mas a gente não tem uma estrutura de comércio, a gente não tem ninguém que tome a frente de comercialização e tal.
E eu tenho falado bastante, assim, alguns outros também, da gente como fala, se associar a empresas especialistas no assunto. Então, nós precisamos ter uma estrutura de comercialização de café verde. Então, fazer contratos com alguma empresa especializada nisso, e a SECAP seria somente para olhar, está olhando, né? Vai estar debaixo do nosso guarda-chuva, a gente vai estar olhando como isso vai estar funcionando, justamente para ele não achatar o coitado do produtor, para ele respeitar o pequeno, o médio, o grande, né? Essa é uma coisa. A outra que você comentou de a SECAP, a associação pode comprar o café dos produtores e ela fazer a comercialização. Quando ela compra esse café, ela começa a pôr o nome dela, que nem o café passa a ser café a SECAP, e isso, quando a SECAP for comercializar esse café, de repente não vai estar concorrendo com o café dos produtores que tem uma estruturazinha e que já tem mercado próprio. Isso não vai acontecer? Silvia, boa pergunta. Eu não falei nem de a SECAP ter uma marca própria. Eu falei dela comprar a do produtor mesmo e revender o café do produtor. E por que eu falo isso? Assim, você tem hoje, né? Eu acho que vocês estão certíssimos, assim. Não dá para. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou dando vários exemplos de associações que já são consolidadas, que já existem, que já estão ali, que já tem uma caminhada muito grande. Eu acho que a gente está começando pequenininho, é importante começar pequeno mesmo, pé no chão, para não também se assustar, porque todo mundo tem o seu trabalho, todo mundo planta o café, tem que colher, tem que secar, tem que torrar. A cachaça, a mesma coisa, plantar cana, fazer tudo que vocês trabalham dia e noite, aí a safra é curta, só que você tem um ano inteiro trabalhando para que a cachaça consiga vender. Então, eu digo isso, assim, você pode ter várias plataformas, né? Então, por exemplo, hoje, Mercado Livre, a SECAP pode ter um perfil no Mercado Livre. E o Mercado Livre, aqui em São Paulo, ou não é nem São Paulo, é no interior de São Paulo, tem um chamado Mercado Livre Full, né? Que é rápido. O que acontece? Você chega no outro dia, mas assim, você, associação, você, produtor, você não tem, você não coloca a mão no café. Você manda o café para esse lugar e ele fica no estabelecimento do Mercado Livre. O Mercado Livre foi comprado aquele café, o Mercado Livre empacota na caixa e manda para o produtor. Então é o seguinte, mas assim, o que é melhor? Cada produtor ter o seu contrato com o Mercado Livre ou a associação? A associação tem um contrato com o Mercado Livre, porque você vai ter um pouco mais de volume, e aí você manda esse café lá para o Mercado Livre, ele vai... Isso é cobrado, tá? Isso não é de graça. Eles cobram um percentual, então tem que ter margem de lucro. Se eu não me engano, tem negociações de 10% a 20% do valor do produto, que é alto, mas você tem uma escala maior, mas é colocar na balança. Então, você tem formas de você comercializar isso sem se comercializar. Por exemplo, eu estou aqui com 170 caixas para distribuir. O que eu vou fazer? Eu contratei uma pessoa que ela vai coordenar a logística e ela vai entregar para uma transportadora. A transportadora vai levar. Então, o que acontece? A gente pode mesmo, a associação, fazer essa intermediação. Ela não precisa ter um carro próprio, ela não precisa ter uma sede própria, ela não precisa ter sede que eu digo, eu vou ter uma loja própria. Mas se tiver, é bom, porque você tem um lugar lá para receber, mas ela não precisa necessariamente. Você pode ter outras ferramentas. O Sebrae, se eu não me engano, eu tô muito vendedor do Sebrae, né? Não recebo nada por isso, não. O Sebrae, se eu não me engano, tem não sei se é Sebrae Tech, depois a Cíntia conta, alguma linha de
trabalho para desenvolver site. Então, você tem algum tipo lá que a pessoa constrói um site, tem um financiamento, se não me engano é 70-30, alguma coisa. É o Sebrae Tech, isso, É o Sebrae Tech, né? Tech. Alguns então, aqui já participaram também. Então, exatamente, que aí você consegue construir um site que é a plataforma. Ah, pô, mas eu não tenho ninguém para fazer isso, para pegar por no correio. Eu te dei uma solução, o Mercado Livre pode ser uma solução para fazer isso. Aí você direciona toda a venda para o Mercado Livre, por quê? Você entregou, eu não toco aqui, tem um monte de caixa aqui. Você pega uma caixa, leva para o Mercado Livre e ele vai fazer essa distribuição. Então, dá para pensar nessas soluções, assim. Mas, de fato, eu acho que é muito importante fazer o que vocês estão fazendo, começar pequenininho, começar enxuto, mas pensar o seguinte, a associação pode gerar lucro, então ela pode ser autossustentável, não precisa do produtor, eu acho que é super importante. Eu pago mensalidade de associações, Confraria Paulista da Cachaça, pagava mensalidade, outras associações, OAB, eu pago a mensalidade da OAB, que é caro, caramba, porque é uma associação de advogados, não tem associação de cachaceiro ainda, se tivesse eu estava lá me associando. Mas é importante isso, assim, você pode, porque quando eu falo, é super importante que vocês não são a PAI, vocês não estão fazendo um trabalho voluntário, vocês podem, o dinheiro que vocês compram o café, comprou o café do produtor, você vende, esse lucro que iria para o atravessador pode ir para a associação fazer as suas finalidades, né? Você não pode, eu vou aplicar o dinheiro na bolsa. Não, se tiver previsto no estatuto, você pode fazer, mas se não tiver previsto, é para manter dentro da associação. Pessoal, eu vou abrir mais uma vez para o Bob, depois peço licença também para o Bruno, no diálogo dos dois, para a gente tentar apresentar um pouquinho as duas associações, delas tentarem se conversar também. Não, eu só queria complementar, eu acho que a coisa mais importante, né, é exatamente esse suporte que vocês estão dando, que o Sebrae está dando, para promover toda essa discussão. Eu acho que essa discussão ela é a base. Eu acho que hoje em dia a nossa realidade ela traz uma série de opções, né, que não existiam de repente há 3, 4, 5 anos, né, esse próprio modelo que você está falando no Mercado Livre. Então hoje, como existe uma série de oportunidades a mais para serem exploradas, eu acho que esse diálogo é fundamental para garantir não só que a associação ela possa nascer, mas que ela possa se desenvolver e ser alguma coisa que realmente dure por muito tempo, ajudando aí todos os seus associados a se desenvolverem, né? E aí, até exemplificando um pouco mais, para poder enriquecer aqui a nossa discussão, a gente criou aqui em Socorro a Astur, que é a Associação de Turismo, tá certo? E um dos desafios que a gente tem em duas áreas, uma área aqui a gente é muito forte a parte de esporte de aventura e normalmente são pequenos empresários que conduzem as atividades de esporte de aventura. E a outra área que a gente tem muito forte é na área de hotelaria, mas na grande maioria são pequenas pousadas, né? Nós não temos aqui grandes hotéis, tem um ou dois, mas a grande maioria são pequenos. E você tem duas grandes entidades que são extremamente importantes para poder ajudar essas duas áreas. Uma é a Beta, que é uma associação nacional que cuida dessa parte de esporte de aventura, e a outra, na área da hotelaria, é a ABIH. O que acontece? Individualmente, nem as pequenas pousadas e nem os pequenos participantes dessas atividades de esporte de aventura têm condições financeiras de ficar arcando com as mensalidades para participar dessas entidades e ter todos os benefícios legais e tudo mais de se manter atualizado. O que a gente fez? Através da Associação de Turismo e através do Conselho de Turismo, a gente discutiu com essas entidades e fechamos um modelo onde a associação é que vai estar participando e automaticamente todos os associados vão ter os benefícios, vamos dizer assim, que essas duas entidades maiores, elas podem oferecer aos pequenos. Então, eu acho que esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem aqui que investir um tempo, né, para buscar maneiras diferentes de poder agregar valor para os associados. E é lógico, tem que também pensar uma maneira de poder estar rentabilizado. E isso você só consegue se você tiver uma participação efetiva e muito diálogo. Eu brinco e falo o seguinte, as pessoas não precisam concordar
de cara. É importante, né? As opiniões diferentes é que fazem com que todo mundo possa evoluir, né? Então, eu acho que essa discussão, esse debate, essa participação é que realmente faz com que todos saiam mais fortes aí no coletivo. Tá ok. Eu tinha combinado com o pessoal da cachaça e do café que um fizesse a apresentação, né, das suas atividades para o outro, para a gente começar a dialogar entre as duas. Eu percebi que a Márcia vai fazer para o café, né? O Jorge, ele tinha me falado que o João faria isso pela cachaça, mas o João acho que precisou dar uma saída, né? Aí, então, depois, se alguém da cachaça puder fazer uma apresentação também, é você, João? Beleza. É o João, o outro João. Ah, tá bom. Então, aí, a gente abre para os visitantes primeiro, né? Então, a Márcia e depois o João colabora com a gente. Bom, se eu não conseguir falar tudo, a Silvia completa depois, tá bom? Então, contando um pouquinho da nossa história, a gente acho que faz uns 10 anos já que é um grupo de cafeicultores começou a se unir, fazendo o curso do Sebrae, né? Eu lembro de curso que eu e a Ellen fizemos juntas, lá em 2015, reunião lá em Socorro, e o Sebrae sempre estimulando a gente a melhorar a qualidade. Também nós temos na nossa região um concurso de cafés que estimula bastante, né? Cada ano a gente pode mandar amostras são provadas e a gente acaba tendo boas surpresas. E até que a gente foi na Semana Internacional do Café, também lá em 2015, sempre a Cíntia junto com a gente, ensinando a gente a fazer amostra, ensinando a provar, tal. E lá a gente percebeu assim que, nossa, a nossa região não está no mapa do café. Tem um mapa lá bonitão, com todas as regiões do café, e a nossa região não está. Todo mundo ficou indignado. Maior Foi revolta. ótimo. E aí surgiu esse desejo de chegar a ter a indicação geográfica, né, do nosso café. E conversa com político daqui, conversa com outro de lá, e nada de a gente conseguir um auxílio. E a gente resolveu fazer tudo sozinho, né? Pegou cada um com a sua habilidade, a Silvia entrou, pegou especialista em fazer essa parte mais burocrática de processos e documentação. Eu sou historiadora também, então fui atrás da história do café, comecei a juntar uns documentos, criar uma narrativa aí, né? Como é? Tell Story, que o pessoal fala agora. Eu, com a minha contar idade... história mesmo, não é? Contar história, não storytelling, é contar história. Esse termo aí eu acho meio bizarro, mas enfim. Aí tem uma produtora que é designer, ela fez o logo. Então, tem a Lores aqui, que cuida do din-din, né, Lores? Então, cada um com a sua habilidade, com a sua possibilidade, a gente foi construindo. Indo atrás, se a gente não conseguir nada, a gente vai colocar esse negócio sozinhos. Mas não é tão fácil assim, né? A coisa é bem complicada. E agora, com esse apoio aí do Sebrae, da Universidade Federal, a gente está evoluindo assim a passos largos, né? A coisa anda muito rápido mesmo. Nós temos, então, cafés premiados. Nós começamos com pouquinhos produtores, agora acho que estamos em 43, se não me engano, a Silvia me conserta depois. E então é isso, é vontade mesmo, vontade de melhorar a região, de estabelecer o homem na terra, né? De proteger o solo com cafezal. A gente acredita muito no café como uma planta sustentável, né, para a região.
Circuito das águas, eu sempre foco nisso. A questão da água é muito importante para a gente tem que falar dessa água, acho que o pessoal da cachaça também, né? Nós temos águas de grande qualidade, somos produtores de água, então essa característica nossa chama muita atenção do consumidor, sabe? E saber que a gente produz de maneira a proteger os mananciais é muito importante para a nossa imagem. Então é isso, se a Silvia, Lores, o Bov quiserem completar, eu já acho que... E tem uma coisa importante do café, quase 90% quando você toma um café, 90 e poucos % é água, né? Então tomar o café aí é mais gostoso que tomar o café aqui, com certeza, né? Então... certamente, que aqui é tudo água mineral, né? Coisa chique. É sempre aqui. mais gostoso, O negócio é chique. E a cachaça também, né? Eu acredito que a qualidade da água da região deve fortalecer aí o pessoal da cachaça. Por isso, a importância da gente trabalhar a favor dessa água, né? Preservação dessa água. E até para complementar, Bruno e pessoal, acho que é super legal a gente evidenciar isso, né? Que nós estamos aqui justamente pelo envolvimento de vocês. A Márcia cita 10 anos, vocês da cachaça, quanto tempo também já na luta, fazendo os eventos, trabalhando em conjunto. E está sendo uma grande oportunidade mesmo esse momento. Acho que a gente está no melhor momento, assim, de poder se juntar e agregar esforços, né? Mas tudo isso aqui está acontecendo graças a vocês, ao empenho de cada um. Como a Márcia falou, tudo que a Associação do Café fez até agora foi pelos próprios braços, né? A gente foi tentando ajudar com o que podia e tal, e mesma coisa o pessoal da cachaça, né? Então, a gente só está aqui por isso. E é como o Bruno falou desde o começo, as coisas vão acontecer pelas pessoas, né? Isso é mais importante que a gente tem que preservar. E o que o Bov falou, a gente não precisa concordar sempre, mas a gente precisa contribuir e crescer juntos, né? Então, é isso aí. Posso fazer um comentário? Pode, por favor, Bob. Não, eu acho que mais, até dentro do que a Silvia falou, eu acho que hoje o que a gente está vendo, diversas regiões do país estão se movimentando, é um mercado que vai ficar cada vez mais competitivo, tá certo? E nós, do Circuito das Águas, a gente já está tendo também aí, através do Sebrae, a oportunidade de fazer um trabalho conjunto através do projeto Líder, tá ok? E eu acho que um trabalho conjunto, tanto da cachaça como do café, é extremamente importante para que a gente valorize ainda mais a nossa região, que tem um aspecto turístico muito forte, né? A gente está presente aí, muito perto de 2 grandes centros, e se a gente souber realmente fazer um trabalho em conjunto, isso aí cria uma condição diferente. Você vê no próprio estado de São Paulo sendo criado alguns distritos turísticos, o que vai fortalecer. Você vê um trabalho maravilhoso sendo feito lá para o pessoal do Sul, né? Vai ter ali o pessoal também da região, acho que é dos Sinos, que chama ali perto de Santa Catarina. Então, o Brasil inteiro está fazendo um trabalho para criar diferenciais regionais, né? E isso tudo, eu acho que a gente também tem que estar se unindo cada vez mais. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma oportunidade, a gente percebe que as outras pessoas também enxergam essas oportunidades e estão trabalhando. Então, se a gente não fizer isso, depois o que vai acontecer é que a gente vai ficar pura e simplesmente falando, olha, por que a gente não fez, né? E oportunidade é um bicho sem rabo, né? E passar depois você não pega. É verdade. João? João? Olá. Eu, de certa forma, é a segunda reunião aí que eu estou tendo com vocês e me surpreende muito essa oportunidade de unir, né, entre café e cachaça, né, e principalmente cooperativa, que nem o Bruno falou, que é extremamente importante para desenvolver toda a região, né, de uma forma ímpar, né, e
talvez o Jorge, né, que participou desde o começo, pudesse dar o histórico completo, né, de como foi essa jornada, né, desde agora. Não sei se a Cíntia Mareto acompanhou, né, mas pelo que ele vem me falando, bastante reunião, bastante conversa, né, para que houvesse aí a união de todos aí para tentar fazer um bem comum, né, que é a divulgação de ambos os produtos, né, tanto a cachaça quanto o café, né. Eu acho que, de certa forma, por exemplo, contando da história da minha família, também começou com o café, né, e em 29 aí acabou trocando-se por cachaça devido à quebra da bolsa lá. Mas a família Benedetti, de certa forma, tem bastante apreço no café, né? E a gente até tem a parte da família que trabalha com café também. Então, mas a união, né, de todo mundo aí, né, de todos que estão vinculados ao meio produtivo é importantíssimo, né? Duas pernas andam, né, mas um monte de perna você consegue ir muito mais longe, né? E eu acredito, né, que eu acho que tem muito fundamento para tudo dar certo e a gente, né, conseguir divulgar ambos os produtos como de excelência aí no mercado, né? Principalmente, como foi dito aí perto, né? A gente está perto de grandes centros, né, econômicos e a gente sente isso também pelo turista procurar a gente, né, pelo café, pela cachaça, né, por ambos os produtos. Eu acredito muito que vai dar certo isso. Pode falar, Luiz. Eu acho que até dentro dessa linha, uma coisa também que eu quero compartilhar da oportunidade conjunta, né? Por exemplo, eu aqui como Café Sete Senhoras, a gente fez uma parceria com o pessoal da cachaça da Brisa da Serra para desenvolver um produto conjunto que é um licor de café. Então, eu acho que os dois produtos são da região e a gente levou esse produto como um diferencial de um trabalho conjunto do Circuito das Águas Paulistas. Eu acho que, da mesma maneira que a gente desenvolveu essa parceria, tá certo, por uma certa afinidade, eu acho que isso pode estar se expandindo também entre outros produtores, tanto de cachaça como de café. E essa união é que vai criar um diferencial maior ainda, né? Então, essas oportunidades é que eu acho que precisam realmente estar sendo trabalhadas e isso acontece na hora que a gente passa a ter esse contato conjunto. Muito bom, muito legal. Paulo? Só para complementar o que o João falou aí, eu acredito que eu experimentei, por exemplo, o licor da Brisa, parceria com o Luiz, sensacional. Eu acho que é muito válido, muito bom. E também frisar que o Festival da Cachaça também, que veio trazer toda à tona, né? A cachaça do Circuito das Águas também fortaleceu muito. E eu acho que essa parceria é muito bacana. Acho que foi o último que nós tivemos antes da pandemia. A Cíntia me ajudou muito, nos ajudou muito lá. Sou muito grato a ela. Trouxemos palestrantes, isso que vale a pena, né? Palestrantes para falar sobre a cachaça, sobre fermentação, que foi o Caurê Portugal, que nos deu um apoio muito grande, como em Amparo e Serra Negra, que nós também vamos fazer um festival da cachaça, né? Esse festival começou o quê? Família Benedetti, Bar Sebastião, montou uma barraca na rua, e hoje nós somos, queira ou não queira, somos uma referência, né? No estado de São Paulo, até no Brasil. Para você ter uma ideia, os hotéis ficam lotados. Então, todo mundo se beneficia disso, né? E nesse festival, o Luiz Bob nos apoiou também, veio participar com o café. Eu acho que isso é uma grande conquista, né? E o Luiz veio com a gente e montamos, acho que foi o começo, né? Cachaça e café. Ele colocou um stand dele lá, muito bacana, sou muito grato ao Luiz também por isso, né? Eu acredito que o Bruno, eu agradeço muito ao Bruno também pela contribuição que ele está fazendo, né, em relação à cachaça, mas é tudo questão do quê? É uma questão de formiguinha mesmo, né, João? Nós estamos falando aí.
E nós estamos começando pequeno, mas eu acredito que nós temos que nós vamos ser muito grande ainda se a gente continuar com essa união cachaça e café. Márcia? Vou contar então, já que a gente está falando de parceria, cachaça e café, né? Eu tenho uma parceria, eu não sei se a Mayra Campanari faz parte do grupo já. Ela faz sim, mas Ela acho que ela está faz. meio ausente. Mas ela faz. Tá, então. Eu tenho uma parceria com o Neno Campanari, porque o Neno tem um fermento muito especial, né, na cachaça dele, né? E nós entramos firme na fermentação de café. Só estou pondo o meu carregador aqui, senão vai desligar. E nós fizemos um café fermentado com o fermento da cachaça do Neno Campanari. O meu melhor café, que é meu café premiado, o Batã, com o fermento E aí saiu o café da Marvada. Meu filho fez toda uma arte, nós estamos registrando essa arte, esse nome. Então, é um café assim, com notas muito, muito diferentes, né? Por conta dessa fermentação em barril de cerveja, né? Esse café fica fermentando lá, borbulhando, e o fermento da cachaça, ele deu notas e a gente conseguiu replicar isso, né? Então, a gente tem esse produto lançado aí, o café da Marvada. Nós colocamos a imagem da Inesita, meu filho é arquiteto, então ele cuida do visual lá da marca, tem o nome certo, né? Essa hora aqui, minha memória vai para o saco, sabe? nem cachaça para ajudar. E aí, então, a gente fez todo esse trabalho aí, então, quero um dia levar para vocês provarem esse cafezinho aí fermentado com levedura de cachaça. Ficou então, tem muita coisa a ser criada, né? Tem muita coisa. Já também o Neno faz o licor dele com o meu café, né? Ele usa meu café para fazer o licor dele. Então, essa associação já existe, né, gente? Na verdade, nós temos uma história de muitos anos de união, né? Então, acho que... Eu acredito que a gente tem que... Só avançar. A gente tem que deixar de ser tímido, só isso, né? E qualidades todos temos, né? Então, por exemplo, eu não sabia dessa parceria que você tinha com o Neno. O Neno é o cara hoje da fermentação. Ninguém bate a fermentação dele, muito difícil. Ele é sensacional em relação à fermentação. Mas eu não sabia dessa parceria que você tinha, Márcia. E o Tufi, meu marido, na verdade, a produção está na mão dele, né? Um especialista em produção de alimentos, meu marido, é o Tufi Bichara, talvez você já conheça. E ele, conhecedor de fermentação de café, né? Aí fez essa união, os dois magos. Mas eu acho que... Eu chamo os dois de magos. Eu acho que o que a gente está mostrando aqui é o seguinte, né? Potencial a gente tem, o que a gente precisa é valorizar. Claro, e comercializar. E cada vez mais. Saber comercializar melhor. Regiões, eu acho que tem essa capacidade de ter tantos produtos aí que podem criar uma sinergia. Exatamente. O produto é sensacional, tanto do café como a cachaça. O que falta é a gente deixar de ser tímido, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou alcançar esse mercado. Lógico que vamos, sim. Eu acredito que nós temos potencial para isso. Eu acho que nós somos muito dentro da porteira, né? A gente fala isso, eu falo da cachaça, né? Hoje tem produtores que têm... Exato. Tem produtores hoje que têm 30, 40 mil litros de cachaça estocada e não sabe trabalhar fora da porteira. Esse é o nosso grande problema. Eu acho que é o café também, não sei. Que eu sei muito pouco de café, né? Mas eu acredito que a gente deve deixar a timidez de lado, porque produto de qualidade nós temos. É isso aí. O café, o café subiu, o povo vendeu tudo, né? Pessoal, a ideia dessa reunião é exatamente fazer essa primeira aproximação, né? Tirar um pouco de dúvidas junto com o Bruno, com a questão de associação, associativismo,
Bruno, novamente eu agradeço a sua participação. Você tem sido um ganho excepcional para a gente nas nossas reuniões e a gente gostaria de contar com a sua colaboração ainda mais para os outros processos. Então, seja bem-vindo com a gente. Quero estar aí dia 4. Vamos só organizar certinho o horário, essas coisas, para eu conseguir bloquear a agenda, assim, bloqueio dia 4, mas eu precisaria só entender como vai ser para... Às 14 horas vai ser em Serra Negra. Serra Negra. Que é o pessoal do café, e às 19 horas na Fazenda Benedete, que é o pessoal da cachaça. Tá, a gente conversa depois para acertar, mas eu quero muito ir sim. Eu estou tentando entregar tudo isso daqui para estar mais livre. Para ficar mais livre. Legal. E aí... Ô, Bruno, traz a minha amiga Aline, hein? A Aline também gosta de cachaça, a esposa do Bruno. A pessoa fantástica. E a ideia é o seguinte, nesse primeiro momento, nessa fase 2 que a gente passou, e agora fase 3, a gente teve uma inversão e trabalhamos com as duas associações em momentos diferentes. Mas a partir da próxima, que é exatamente a notoriedade da região, né, e a gente fazer a narrativa dessa notoriedade, né, vai ser importante a participação. Então, o que eu vejo que a gente pode fazer aqui continuará a haver, tendo os momentos individuais de trabalho com cada um, mas eu já senti que vai ser extremamente importante, pelo menos uma vez a cada 3 reuniões, uma vez por mês, a gente fazer esse bate-papo coletivo, porque os documentos, inclusive, nessa parte, eles podem ser construídos com a colaboração das duas IGs, né? Isso vai facilitar muito o trabalho, né, das duas associações. E também já vejo que vocês vão poder aproveitar esses momentos e planejar ações coletivas entre as duas IGs, conforme a liberação agora da gente sair desse momento de excepcionalidade da pandemia, né? E aí, já havendo liberações para eventos e assim por diante, então vocês vão poder trocar informações e colaborarem um com os outros no sentido de fazerem e participarem conjuntamente na divulgação do território e dos produtos de vocês. Então, eu agradeço. Eu preciso só contar uma coisa, uma historinha. Existe aqui em Monte Alegre do Sul um tipo de construção que é uma tulha que tem um porão. E o Jorge deve estar aqui, conhece bem, lá no Peterline dá para ver direitinho, que está bem conservada. É tradicional esse tipo de construção centenária na cidade de Monte Alegre do Sul. O que acontece nessa construção? Em cima guardava-se o café, estocava-se o café, e embaixo ou vinho ou a cachaça. Olha só, gente, desde o princípio, café e cachaça tá unido. Dá para ser até o nosso logo, isso daí. Muito sabe? legal, Márcia. Tipo de construção. É fantástico. Eu convido vocês, vão lá na adega Peterline e olha a construção deles lá, dá para ver direitinho. Porque embaixo era fresquinho para guardar bebida, antes vinho ou cachaça, e em cima sequinho para guardar o café. Que demais, me manda uma foto disso aí para eu ver. Ou depois, quando eu for na reunião, eu vejo. Mas me manda uma foto, quero conhecer. Tá certo. Não. Sabores e valores unidos nessa história. Tem que vir visitar em loco, tá? Tem que se hospedar na região. Eu vou ficar na pousada da Márcia. Já vem na quinta, já fica o fim de semana. Verdade. Olha quem apareceu, a Viviane, tá aí? Eu tô aqui desde o começo. Verdade? Eu não te vi aí. Verdade. Então, pessoal... Mas não é uma união de cores e sabores essa reunião hoje? Perfeito. Hein, Márcio? Demais, o Márcio né, que causa sempre as intrigas aí, hein, Márcio? Então... Hoje até o Márcio tá quietinho, ó. É que hoje é o momento de vocês falarem, né? Não Ficaria é, mas é uma ruim reunião causar de muito intriga peso. aqui, né? De muitos sabores, né? Exatamente. Que bom essa união. E aí... Oi, Silvia. Márcio, eu queria só pedir para o Bruno mostrar a xicrinha de café que ele falou que tinha lá.
Segura aí. Vai continuar Me falando que eu deixou vou achar, eu vou curiosa, achar. eu adoro essas coisas. Então, assim, eu já vislumbro que vai haver momentos que a gente vai precisar juntar vocês de novo, né? E eu acho que isso vai ser recorrente a partir de agora, não só para a gente construir os documentos, mas para que vocês possam dialogar, né? Fazer uma agenda proativa, né? De demonstração do produto de vocês e também de ações junto às entidades públicas, privadas e assim por diante, que venham a auxiliar vocês na obtenção da IG, tá? Então, essa troca de informações, e aí, né, tanto o SEBRAE quanto o Instituto Federal vão acabar sendo os intermediários desse diálogo, né, e dessa negociação de atividades que vocês vão fazer. Então, primeiramente, agradecer a participação dos que estão aqui, né, que puderam colaborar com a gente, né, e aí a gente vai continuar os trabalhos e espero que os frutos vão chegar, né, dessas ações que a gente está fazendo. Tá ótimo, obrigada a todos. Foi uma reunião maravilhosa. Acho que realmente a sinergia entre os dois produtos é fantástica. E, Bob, só quero esclarecer uma coisa, acho que eu vou pedir demissão do meu cargo sem pensar duas vezes, entendeu? Não quero nem saber. Os empréstimos já foram feitos. Já está no seu nome. Não tem a minha assinatura nem da Silvia, e nisso nós somos as poderosas. Então, assinatura eletrônica, querida, assinatura eletrônica. Tá. Se protege aí, Silvia e Lore, se protege. Tá bom. Ó, eu vou mostrar aqui rapidinho, porque eu tá aqui no Google. Vocês conseguem ver? Não. Chegou. Não? Chegou? Agora sim. Essa aqui ó, é a Casa do Porco, os eleitos 50 melhores restaurantes do Brasil, lá dos Ruedas, né? Eles fizeram uma xicrinha, ó, que ele tem isso aqui, então todo mundo vai lá, o que é isso? É para tirar foto por no Instagram. Então todo mundo que vai lá tem essa xicrinha com 2 focinhos de porco e vende por 40, 50 reais a tacinha, tipo. O Rueda é sensacional, né? Então o lugar é incrível, eu tô dizendo assim, e aí pode ter essa brincadeira com a associação, ter uma marca que dê a cara de todo mundo, que faça o Circuito das Águas, que faça brincadeira, que aí, como a Márcia falou, né, ser instagramável, né, eu acho que é importante a gente pensar nisso, né, e comunicação, eu tava, enquanto vocês falavam, olhando o site do Circuito das Águas, que é um consórcio de município, tem uma notícia sobre o café, não tem nada sobre a cachaça, então, assim, tipo, tô falando, vários municípios, é um órgão governamental que só fica falando, tem beleza natural, tem cachoeira, tem isso, mas cadê o circuito da cachaça, cadê o circuito do café, cadê a rota, é isso, não vai ser o governo que vai fazer, vai ser a associação que vai pegar e vai dizer, governo, tá aqui, ó, é o meu circuito, vocês passam aqui, aqui, aí eles vão divulgar, então, por isso que eu quero parar de falar, que eu falo demais, gente. Desculpa. A gente, no Festival da Cachaça, né, Paulo, nós criamos as tacinhas, né, que era para o pessoal consumir no evento, somente com aquela xicrinha, todo mundo vendia, né? E na verdade, o que acontece, né, Luiz? O Luiz colocou um negócio muito interessante aí. O que acontece? Queira ou não queira, na cachaça, você vai ter que degustação, né? Então, a gente criou uma caneca, né, que é uma caneca de 50 ml, rotulada, né, toda adesivada com o Festival da Cachaça, que a pessoa comprava, pagava R$20 e degustava, se não me engano, 8 ou 10 doses, né, em qualquer barraca, qualquer stand que ela quisesse. E esse dinheiro, que é de R$20 cada cachaça, a gente pagava o custo, né, Luiz? Exatamente. E sempre deu muito certo, então... Sempre deu muito certo. Eu vou pegar uma para vocês. Eu tenho uma aqui perto de mim. Aqui. Vou pegar uma para vocês verem. Bacana, Luiz. Minutinho. Então, o bacana disso é questão que, queira ou não queira, sem querer fizemos uma associação, né? Porque bancava o custo, né, Viviane? E nós vendíamos essa canequinha a R$20. Eu fui buscar para pequenininha. E pagava todo o custo da feira. Ai, que linda.
Essa era a canequinha que a gente usava. Uma essa graça. que a Viviane tem aí também. Cada vez a gente ia mudando um pouco o formato, mas sempre nisso que o Paulo falou. A gente vendia ela por R$20 e a pessoa tinha direito a 10 doses dessa em qualquer barraca que era participante do festival. E dava muito certo. Tá barato demais. Barato demais, né? Né? Ainda leva 10 doses? E o cara... Não, no começo foi 10, né? Na verdade... Foi 5, né, Viviane? No começo o pessoal estava mão aberta. Depois foi 5, Ô, Luiz, depois nós fomos ficando chique, né? Aí é 5 só, né? Aí nós fomos ficando, então. Aí nós foi assim que começou. Né? Aí, mas é porque... Então, você vê, o custo é alto, né? O custo de uma feira, queira ou não queira, são 15, 17 stands, né, Luiz? No último tivemos 23, né? E quem é de fora ainda participa, paga o stand, mas é um valor simbólico, 300 reais, que chegava a 500, acho, mas era um valor simbólico. Mas a associação em si, quem pagava e a toda a estrutura de stand, de cobertura, eram as canequinhas, né, Luiz? Não ficava ônus para ninguém. Muito bom. Não ficava mesmo. Era isso mesmo. Pessoal, vou pedir permissão para vocês, vou interromper a gravação, tá? Então, vou despedir aqui de vocês para o fim da gravação, mas a gente pode conversar mais um pouquinho, tá bom? Eu vou pedir licença.